Mais um vídeo aqui, né, que eu vou estar trazendo aqui nos assuntos, que eu tenho observado, né, é sobre as emoções, né, e emoção espiritual, controle, né, e a gente vai estar aqui, vou trazendo aqui algumas questões que tá na Bíblia, porque eu achei importante, né, porque assim, hoje as pessoas estão questionando, né, a impossibilidade, defesa, violação dos direitos humanos. E tem muitas questões aqui na Bíblia que é importante. Então, assim, o cidadão hoje, né, a qualidade do estado do cidadão. E nós vemos aqui, né, que hoje em dia a injustiça, a humilhação, abandono, e isso aí vem tudo relatos bíblicos, né? Então, tem algumas passagens bíblicas que vou estar aqui lendo, pensamentos diferentes, desde o começo, né, desde os princípios, ali, ali do livro de Gênesis, que Caim e Abel tinham pensamentos diferentes, né? E também nós vemos também ali em Gênesis também a história de José e os seus irmãos. Quem lê a passagem bíblica conhece, sabe que José e os seus irmãos também tinham pensamentos diferentes. E Jesus, ele fala dessa questão que está lá em Mateus, no verso 25, no versículo 25, verso 34, que fala sobre a ovelha, né? E que uma vai para a direita, e fala também dos bodes que é à esquerda. Então, assim, tem um vai para a esquerda e um vai para a direita. Então, ali nós vemos que é desde o... E Jesus está justamente falando disso, que como Caim e Abel tinham pensamento diferente, escolheu a direita ou a esquerda. E lá em Mateus, esse relato que está lá no versículo 25, fala sobre o direito e a esquerda, né? E Deus, ele criou os filhos, né, era para obedecer, né? Quando a gente tem um filho, né, que eles obedecem, né, e escolhas, então é diferente. Pensamentos diferentes. E essas questões aqui, né, do cidadão, né, injustiça, humilhação, abandono, que as pessoas são qualificadas, né? Eu acho que, assim, naquela época, eu acho que as pessoas, ela não podia ter pensamentos diferentes, né? Naquela época, a tradição judaica não aceitava, né, o testemunho feminino em tribunal na sociedade. Ela era desvalorizada, as mulheres, e naquela época, quando houve a crucificação de Jesus, né, a mulher dava testemunho de Jesus, que Maria deu testemunho do próprio Jesus, né, quando ele ressuscitou. Quando ela fala assim, este é o Jesus, o rei dos judeus. Então ali dava testemunho que Jesus tinha ressuscitado, né? E hoje não é diferente, porque a gente vemos que também, naquela época também tentaram manipular os fatos subordinando, naquela época, suborno, né, naquela época do corpo, e, e o coração do povo ficava endurecido, porque eles queriam que quando as coisas aconteciam a verdade, eles queriam encobrir para que ninguém pudesse dar testemunho da verdade. E desde aquela época, né, que as pessoas queriam desconstruir, destruturar a sociedade, dar voz ao invisível, né? E isso mostra o que o rei de Deus era suscetivo. E isso é biblicamente, né? Na ressurreição de Jesus, né? Quando removeu a pedra e quando Jesus ressuscitou, e a mulher que deu testemunho a Jesus, que falou, ele não está aqui,
porque já ressuscitou dos mortos. Esse relato está na Bíblia, aqui em Mateus, na crucificação de Jesus, que vai estar também aqui, Mateus 28, e você podendo estar aí tendo mais mais um conhecimento. E hoje não é diferente o que nós vemos, né? E hoje, se Jesus não tivesse ressuscitado, né? Não seria diferente, porque o que tem direito hoje, né? Só as autoridades. Antigamente, eu acho que hoje, que Jesus ressuscitou, ainda o mundo reconhece os seus direitos, porque só as autoridades que tinham direito, né? Censura e restrições, né? A gente ia ter esses direitos, né, violados, porque a liberdade de expressão, pensamento diferente, a gente não podia, porque ser diferente. Tem uma passagem na Bíblia que a gente relata isso, lá em Mateus, né, em Mateus 9, no versículo 9, verso 20 e 21, e lá em Mateus, Marcos 8, Marcos 5 e Lucas 8. Então, a gente lá lendo esses versos, procurando na Bíblia, vai encontrar que não é diferente. Quando Jesus cura uma mulher do fluxo de sangue, e ali ela era rejeitada, ignorada, humilhada e desprezada, né? Abandonada, porque ela estava com uma doença que ninguém aceitava. Então, as autoridades, né, só as pessoas que tinham os direitos, aí aquela mulher tocou em Jesus, mas Jesus não fez ali diferente com ela. Jesus acolheu ela e até as pessoas estavam afastando ela de Jesus, mas Jesus não tratou igual as outras pessoas. Jesus acolheu e cuidou dela enquanto os outros estavam impedindo que ela tocasse em Jesus. Só porque ela tinha uma doença que as pessoas naquela época ignoravam e não amavam. Não tinha... até porque naquela época judaica não aceitava, né? As mulheres não aceitava qualquer erro. E teve um relato também na Bíblia que quando a mulher do adultério, que está relato na Bíblia, não vou lembrar agora, que as pessoas predejaram ela por causa de um adultério. Aí Jesus falou assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Porque não foi só a mulher que pecou, o homem também. E Jesus está falando que todos pecaram. Mas... E naquela época tratava, naquela época judaica, tratava as mulheres cidadãos de segunda classe, né? Quem só podia ter seus direitos, lutar, só era a sociedade, né? E as autoridades máximas. Então, imagine se Jesus não tivesse ressuscitado, o que seria de todo mundo, né? Que não podia ter uns pensamentos diferentes. E a gente sabe que ali, naquela época, né? Desde o princípio de justiça, Caim e Abel, né? E a gente sabe que Caim, ele matou seu irmão, o Abel, por sua amargura, inveja e ódio. E hoje não é diferente. Porque as emoções, nossa, né? A gente tem que tratar, né? Um recomeço, né? Poder estar ali alinhada com a vontade de Deus, buscando a ajuda de Deus. Quando vir as coisas para ser tratada com Deus. E hoje a gente vê que hoje existem pessoas diferentes, pensamento diferente, né? Podemos deixar isso para trás. Aqueles negatividades, ataques pessoais que nos ferem, né? E isso aí é uma luta espiritual e da carne,
nossas emoções. E hoje, né, não é sobre ataque, né? Lá em Efésios 6, versículo 12, tem fala que nossa luta não é contra a carne e nossa luta é contra os poderes espirituais, né? E hoje a vida nos ensina, a vida não, mas Deus, ele nos ensina de várias formas. Deus, ele fala conosco de várias maneiras para que nós podemos vir aprender, né? Nem todos são iguais. Até os problemas têm solução. Nem todos são iguais, pessoas diferentes, com pensamento diferente. E assim, né? Nem todos têm o mesmo propósito verdadeiro e espiritual. Esperamos em Deus, né? Esperamos em Deus. E aí nós vê assim, firme na fé, né? Buscando uma vida cheia de propósito e esperança nessa vida aqui, porque existe injustiça, humilhação e abandono. Mas nós temos um Deus, né? Um Deus que vai cumprir com sua obra através de seu Filho Jesus aqui na terra. E ele é a justiça. Mas Deus, ele é justo, fiel, que perdoa, corrige, dirige, que convence nós, né? E que nos ajuda. O Espírito Santo que opera milagre no coração e traz mudança e quebrantamento e transforma.